Amados, abramos a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 5, conforme foi anunciado à igreja, ainda em preparação para o pleito. Nós vamos expor mais um texto que trata sobre o governo da igreja e seus ofícios. 1 Pedro, capítulo 5. Nós leremos, irmãos, e será exposto do verso 1 ao verso 4. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Amém. Oremos, irmãos e crianças, a palavra que vocês vão estar atentas é presbíteros. Oremos. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, porque nós poderemos parar mais uma vez em nossa caminhada, cessando os nossos trabalhos ordinários, Senhor, silenciando os nossos lábios agora e o nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor nos conduza pelo Teu Espírito no entendimento correto e adequado à Tua lei. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagine um homem que se ausenta da sua casa em uma viagem a trabalho ou qualquer coisa do tipo e não deixa prescrições para o bom andamento da casa, para sua esposa, para os seus filhos. Ou então imagine um rei que sai do seu reino ou do espaço geográfico do seu reino para lutar alguma guerra e não deixa bem ordenado os seus súditos e os seus oficiais sobre o que fazer e como conduzir o seu reino. Irmãos, isso simplesmente é absurdo e é inconcebível quando se trata de homens. Nenhum homem, nenhum pai de família, nenhum cabeça de uma família em sã consciência vai deixar a sua família sem deixar prescrições e bem ordenado a sua casa. Nenhum rei vai se ausentar do seu reinado, do seu império, sem deixar claras prescrições sobre como o seu reino deve ser conduzido. Ora, irmãos, se isso é inconcebível em se tratando de homens, quanto mais, irmãos, quando nós lidamos com o nosso Senhor Jesus, o perfeito marido da sua noiva, o perfeito rei do reino de Deus, queridos. Cristo, irmãos, ele deu prescrições aos oficiais que ele estabeleceu na sua igreja, no seu reino, para que eles conduzam a igreja como ele quer. Ele entregou a eles o governo, a disciplina e a instrução da sua igreja. E aqui, irmãos, nós veremos mais uma porção da palavra do Senhor que nos ensina exatamente isto, queridos. Pedro, irmãos, ele escreve a sua epístola, é chamada de uma epístola geral, porque ela foi uma carta que circulou na igreja, e foi escrita com um propósito destinada a vários grupos de cristãos que estavam espalhados na Ásia Menor. Claramente, Pedro fala isso no início da sua epístola. Ele se dirige àqueles que estavam dispersos, aqueles que estavam espalhados pela Ásia por causa da perseguição. Então ele escreve essa carta para encorajá-los à perseverança, orientando como viverem a vida cristã no meio dessa perseguição. E note que no meio de tudo isso, há um cuidado especial em tratar sobre o governo da igreja. Ora, irmãos, aqui eu já quero trazer uma aplicação muito importante para nós. Muitos abrem a boca para dizer que governo de igreja é uma doutrina de pouca importância. É claro que comparado com a doutrina da Trindade ela é superior em importância.
ela une mais os cristãos, é óbvio. É a doutrina essencial, a dupla natureza de Cristo em uma só pessoa. Mas a doutrina, irmãos, do governo da igreja não é uma doutrina sem importância. A tal ponto que Pedro, escrevendo a esses cristãos que estavam sendo perseguidos, ele vai falar sobre governo de igreja, nos mostrando que isso não é uma coisa periférica na caminhada do povo de Deus. E aqui, irmãos, especialmente nessa porção que nós vamos ler, o Senhor nos ensina, irmãos, que os presbíteros devem pastorear o rebanho do Senhor com entendimento da gravidade deste dever e com as motivações corretas, mirando a recompensa que o Senhor prometeu. Eu vou repetir, irmãos. Aqui, queridos, o Senhor nos ensina que os presbíteros devem pastorear o rebanho do Senhor, que o Senhor lhes confiou, com entendimento da gravidade deste dever, com as motivações adequadas, mirando na recompensa que o Senhor prometeu. Veja primeiramente aqui, irmãos, a quem é dirigido o dever. Primeiro, a quem é dirigido o dever. Veja o verso 1, por favor, irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Pedro aqui, irmãos, ele passa a se dirigir diretamente aos presbíteros. Toda a carta, ela é dirigida à igreja como um todo. Em algumas sessões ele se dirige aos maridos, ele se dirige às esposas, ele se dirige aos escravos, aos senhores. E aqui ele para e fala, agora eu estou me dirigindo aos presbíteros. Essa carta aqui, irmãos, ela seria lida para toda a igreja. Aquilo que a gente faz na leitura pública da Escritura é o que a igreja devia fazer e ela fazia no primeiro século. Toda a igreja ouvia atentamente a leitura da palavra do Senhor. Então aqui ele se dirige aos presbíteros. A palavra grega, irmãos, para presbíteros significa ancião ou anciões. E ela não vem da cabeça dos apóstolos meramente, não, irmãos. Essa expressão, ela vem desde o Antigo Testamento. Muitos pensam que o governo da igreja na Nova Aliança, ele surgiu do nada. Era algo absolutamente novo, sem nenhum precedente. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. Os presbíteros no meio da congregação do Senhor não é uma novidade inventada pelos apóstolos. Isso já estava estabelecido no governo da igreja, de certa forma. Deixa eu mostrar isso para você. Venha comigo para Êxodo, capítulo 3. Veja que coisa interessante. O princípio do governo representativo, pactual, já desde a igreja da Antiga Aliança. Êxodo, capítulo 3, versículos 15 e 16. O Senhor diz a Moisés assim: disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel. A quem é que Moisés tinha de dizer o que o Senhor vai falar aqui? Ele tinha de dizer aos filhos de Israel. E aí o texto continua. O Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente. Assim serei lembrado de geração em geração. Aí veja o verso 16. Vai, junta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. O Senhor diz, vai falar aos filhos de Israel. Logo em seguida ele fala, dizem aos anciãos. E quando Moisés chega lá, o texto continua, o que é que ele faz? Ele junta os anciãos de Israel. Quando você vai para a tradução da Bíblia hebraica, irmãos, para a Bíblia em grego, note, o Antigo Testamento ele foi traduzido no período do Império Grego, antes do Império Romano, do hebraico para o grego. Essa tradução é chamada Septuaginta, porque ela foi traduzida por 70 anciãos representando as tribos de Israel, certo? Quando eles traduzem, irmãos, sabe qual é a palavra que eles colocam aqui? Vai e chama os anciãos de Israel. Vai e chama os presbíteros de Israel. E dize a eles.
E assim, todas as vezes que a palavra ancião, isto é, os cabeças de cada tribo, de cada clã, eles eram chamados, a palavra que é usada é presbíteros. Eles eram os representantes pactuais do povo de Israel. Aquilo que era dito a eles, era dito a todo o povo. Aquilo que era feito com eles, era feito com todo o povo. Por causa da representatividade pactual. Os presbíteros em Israel, na Igreja da Antiga Aliança, agora são transportados para os presbíteros em Israel, na Nova Aliança, queridos. Isso aqui é muito comum, irmãos, porque as expressões para os ofícios, todas elas foram tomadas de palavras do uso comum. Você pega, por exemplo, apóstolos. Apóstolos no grego significa enviado. É por isso que o autor aos Hebreus fala que Cristo é o nosso grande apóstolo. Por que chama Jesus de apóstolo? Ué, está comparando Jesus aos 12 apóstolos? Não. É porque ele foi enviado pelo Pai. Então, os apóstolos foram enviados por Cristo para fazer o que ele mandou. Eles são enviados, eles são apóstolos. A mesma coisa acontece com a palavra diácono. No grego havia 3 palavras para servo. A palavra diáconos é usada para o servo que serve de forma voluntária. Então, pega-se a palavra do uso comum e aplica-se ao ofício. A mesma coisa aqui com presbíteros. A palavra presbítero significa ancião. Então, pega a palavra do seu uso geral e aplica o seu uso particular nos ofícios da igreja, irmãos. Pedro, então, aqui, querido, se apresenta como um presbítero. Note que coisa interessante, irmãos. Ele era um apóstolo e ele disse que ele também era presbítero. O que o Senhor está nos ensinando aqui sobre o governo da igreja, irmãos? Os apóstolos, queridos, eles portavam todos os ofícios em si. Quando Cristo ele vem e todos os ofícios da antiga aliança cumprem o seu propósito nele, ele estabelece 12 apóstolos para o estabelecimento da igreja na nova aliança. Esses 12 apóstolos levam em si todos os ofícios que seriam colocados na igreja da nova aliança. Quando chega em Atos 6, sai, por assim dizer, separa-se do apostolado o ofício de diácono. Agora, os apóstolos vão se dedicar à palavra e à oração, o texto diz. E neles, então, irmãos, continua o ofício de presbíteros. E aqui é uma implicação muito interessante, queridos. Se assim o é, preste bem atenção nisso aqui, os presbíteros encolegiados são a sucessão apostólica em cada igreja local. A sucessão apostólica, irmãos, não está em um homem, o Papa. Não. A sucessão apostólica está em cada presbítero encolegiado, constituído numa igreja local. E eles juntos em um concílio. E assim sucessivamente, irmãos. Isso é muito sério, queridos. Isso é muito sério. Então, dá-se o nome de presbíteros aos homens maduros na piedade, isto é, na vida, e na doutrina. E aqui é importante deixar claro isso, irmãos, porque muitos pensam que para ser presbíteros precisa ter o cabelo branco. Ora, se for eleito tendo cabelo branco, não há nenhum problema. Mas isso aqui não é uma questão meramente de idade. Do contrário, nem mesmo eu poderia estar aqui. Não é isso. A ideia são homens maduros na piedade e na doutrina que recebem de Cristo, por meio da eleição da própria igreja local, o poder do governo, da disciplina e do ensino da igreja. E aí lembremos-nos da exposição passada, foi dado a estes e a nenhum outro. A igreja não tem autoridade para colocar outro ofício que tem essas mesmas atribuições. Ninguém pode governar a igreja no lugar dos presbíteros. Ninguém pode deliberar sobre como a igreja vai ser conduzida, qual a melhor programação, qual a melhor aquilo, se não for os presbíteros. Ninguém pode disciplinar a igreja se não for os presbíteros. E entenda que disciplina envolvendo também o pastoreio, porque disciplina não é só o tribunal eclesiástico. Vai desde o aconselhamento privado até a exclusão. Ninguém pode ensinar a igreja publicamente se não for posto nessa posição. Queridos, porque isso é muito sério, irmãos. Isso aqui está associado à sucessão apostólica. Pedro dizendo, eu sou apóstolo e presbítero. Então me dirijo aos presbíteros que vão continuar o trabalho na sucessão apostólica. Note bem aqui, queridos, que nós já aprendemos algumas coisas.
Irmãos, Cristo não entregou o governo da sua noiva à escolha e ao prazer dos homens. Não, irmãos. Conforme defende alguns batistas e alguns presbiterianos desinformados. Eu já contei algumas vezes uma história. Eu fiz uma pós de pregação expositiva, no qual eu era o único presbiteriano e o resto tudinho era pastor batista. E era interessante, era a semana que eu mais ficava calado na minha vida. Né? Eu estava ali bem sozinho, bem alheio. E eu ouvia muito deles falando dos problemas das igrejas batistas e tudo mais, e eles me perguntavam eventualmente alguma coisa, e eu falava ali bem quietinho para não sair apanhando todo mundo. Mas era interessante uma coisa, numa dessas conversas, os pastores estavam num quarto comigo, era uma pós que a gente ficava 3 dias hospedado num canto, e aí eles falaram assim, Cristo, me conta um pouco mais sobre o governo presbiteriano. Eu contava o governo presbiteriano, e eles, rapaz, é isso, vocês foram muito sábios. Essa escolha do governo que vocês fizeram é muito legal, é por isso que tem essa confusão toda na Batista. Querido, não foram os presbiterianos que escolheram essa forma de governo. Foi Cristo que prescreveu. É por isso que ela é a mais sábia. É por isso que ela preserva a igreja de males. E veja que mesmo com ela, muitos homens conseguem corrompê-la. Imaginem sem ela. Cristo não entregou aos homens dizendo, façam o que vocês quiserem. Como mais uma vez alguns falam, não, governo de igreja é coisa de cada um escolhe o que quer fazer. Vê o que é melhor ali, o que é mais prático. Uns escolheram o processo da democracia absoluta, congregacional, outros da democracia representativa, os presbiterianos. Não, querido. Não foi deliberação de homem. É Cristo que prescreveu na sua lei, irmãos. E aí note que, quando você considera tudo isso, a própria ideia da palavra presbítero, você não deve escolher presbíteros por simpatia, não que seja um problema ser simpático, nem por amizade, e também não é problema ser amigo, nem por dinheiro ou status, também não é problema ter dinheiro ou status, mas devem ser homens maduros na piedade, isto é, que buscam se conformar em tudo ao que Cristo ordena, e maduros na doutrina, que buscam ter uma fé cada vez mais pura, firme e precisa com aquilo que a palavra do Senhor está ensinando. Só que tem outra coisa interessante aqui, irmãos, sobre a quem ainda Pedro está se dirigindo. Veja, ele diz assim, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, aos presbíteros que há entre vós. Ele não está falando, eu rogo ao presbítero que há entre vocês. Ele fala aos presbíteros, no plural. Irmãos, isso aqui é um outro ponto do governo presbiteriano que os batistas, os congregacionais e muitas outras igrejas cristãs, elas se levantam, se discordam, coisa que é tão óbvia nos textos bíblicos. Deus estabeleceu, Cristo estabeleceu uma pluralidade de presbíteros. Isto é, ele não colocou apenas um presbítero na igreja local, como defende os batistas e os episcopais. Ele colocou uma pluralidade. Há um grupo de presbíteros que, em conjunto, governam, disciplinam e pastoreiam a igreja. Há uma pluralidade. Ele diz aos presbíteros em cada igreja local, irmãos. Note que, como eu lembrei para vocês, essa é uma carta circular. Cada igreja ia receber essa carta e ia ler para a sua igreja. O ministro do evangelho, o pastor, o presbítero docente, iria pegar a carta e ler publicamente para a igreja. Então ele iria ler para aquela igreja local, eu rogo aos presbíteros que há entre vocês, essa igreja local. Então, irmãos, o Senhor prescreveu uma pluralidade de presbíteros. E por isso eu tenho que afirmar, irmãos, para o nosso crescimento doutrinário, o governo presbiteriano que defende a pluralidade de presbíteros em uma igreja local é o único governo bíblico. É o único governo bíblico. É claro que tem uma posição diferente acerca disso, não condena ninguém ao inferno. Mas assim como se você erra em alguma doutrina que não é essencial para a sua salvação, você vai sofrer as consequências disso. Assim também, se você não sustenta um governo bíblico, você vai sofrer as consequências disso na sua caminhada e na sua santificação. É por isso que erram os episcopais, irmãos, que defendem um governo de um único homem sobre a igreja toda. Ou os congregacionais que defendem um governo da congregação se autogovernando. Não.
Cristo entregou o poder à congregação para escolher aqueles que vão governá-la. Esse é o padrão desse rei, irmãos. Agora, note outra coisa aqui, que Pedro se dirige aos presbíteros que estão entre vós. Ele não diz acima de vós ou alheios a vós. Eu não julgo aqui, irmãos, que essa afirmação é meramente para se referir à existência desses presbíteros. Não, irmãos. Há um pressuposto nessa afirmação e ela foi escolhida dessa forma por Pedro, inspirada pelo Espírito Santo para se dirigir aos presbíteros. E com ela nós aprendemos duas coisas, irmãos. A primeira é que os presbíteros são tirados de entre o rebanho do Senhor. Eles não são de fora da igreja. Isto é, eles são crentes. Você não pode escolher um cara que seja carismático na sociedade e ele vai dar um bom pastor, ele vai ser um excelente presbítero. Não, ele tem que ser do meio da congregação local, daquela igreja, e não de outra, inclusive. Daquela igreja local, os presbíteros vão ser escolhidos. Eles não podem ser impostos como no governo episcopal. Eles vêm da congregação. Mas também, irmãos, há uma outra implicação aqui nessa fala, que possivelmente Pedro se refere. Os presbíteros, irmãos, eles estão entre os crentes, isto é, eles estão envolvidos com a igreja. Assim como um pastor de ovelhas, queridos, se mistura no meio do rebanho, assim também os presbíteros estão entre o rebanho do Senhor. É por isso que Pedro diz, os presbíteros que estão entre vocês. E isso é reforçado, veja o versículo 2. Ele fala duas vezes essa expressão nesse texto. Pastoreai o rebanho que há entre vós. Você percebe? Ele fala à igreja, aos presbíteros que há entre vós, e ele fala aos presbíteros, a igreja que há entre vós, porque estão juntos e misturados. Eles estão envolvidos com a igreja. E é isso que deve ser uma marca de um presbítero, irmãos, envolvimento com a igreja. Os presbíteros devem estar muito envolvidos com a igreja, a vida dos crentes, cujo cuidado Deus lhes confiou. É esquisito, irmãos, na nossa sociedade profundamente individualista e não se meta na minha vida, encontrar igrejas que os presbíteros não estão envolvidos na vida dos irmãos. Sabe, aquelas igrejas que são de fachada, é meramente um encontro social e ninguém sabe da vida de ninguém, ninguém participa da vida de ninguém. Pastor, não venha para cá meter o bedelho na minha vida. Isso não existe, irmãos. É claro, queridos, que esse governo que foi prescrito, ele foi prescrito com limites. É claro que os presbíteros têm uma esfera de atuação. Ele não pode chegar para você e falar determinadas coisas que Deus não deu autoridade a ele. Mas o envolvimento com a igreja é uma marca, irmãos, inequívoca do presbiterato. Então, primeiramente aqui, queridos, nós vemos a quem o Senhor se dirige, aos presbíteros que há entre vós. Mas, em segundo lugar, irmãos, nós temos aqui Pedro nos expressando a gravidade do dever. Veja mais uma vez o versículo 1, por favor. Veja, irmãos. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos? Ele diz, rogo, pois, aos presbíteros. Essa expressão aqui, irmãos, ela denota uma admoestação, um encorajamento. É tanto que na área aqui foi traduzida por eu rogo. Eu peço encarecidamente. Essa palavra aqui, irmãos, tem exatamente esse significado. Um rogo fervoroso, quase que desesperado. Quando você vai lá para Marcos capítulo 1, versículo 40, você encontra os leprosos, os cegos, os surdos, rogando a Cristo para que ele os cure. Sabe qual é a palavra que está lá? Essa. Suplicando, Cristo, cura-nos. Isso é repetido em Marcos 5,17, Marcos 7,32, Marcos 8,22. E por que eu estou citando aqui Marcos, irmãos? Porque a fonte do evangelista Marcos foi Pedro. Então, o vocabulário aqui é o mesmo, é comum. O rogo é uma súplica fervorosa, insistente. Pedro aqui, irmãos,
está expressando a gravidade do dever dos presbíteros. Este tema é tão grave, que carece de uma postura dramática, se eu posso assim dizer. A mesma estrutura é parecida quando Paulo está se dirigindo ao presbítero docente, ao ministro Timóteo. Ele chama Timóteo a prestar um juramento para que ele pregue apenas a palavra e com fidelidade. Eu insto com você, Timóteo, que você pregue a palavra diante de Deus e dos homens, diante dos anjos, que você pregue a palavra. É a mesma estrutura, irmãos. E é isso que nos expressa, queridos, a gravidade do dever do presbiterato. Presbiterato não é brincadeira, irmãos. Muitas igrejas têm lidado com a eleição ou com o governo da igreja da forma carnal e ímpia e iníqua. Como se fosse uma questão de partidos na igreja. Quantas não foram as vezes que eu ouvi, graças a Deus, não dessa igreja, mas de muitas igrejas que eu já pude ter relacionamento, de vamos voltar em fulano porque eles vão representar a SAF. Ele vai representar a UMP. Que loucura é essa? Vamos votar em fulano porque ele é simpático, ele é legal. Não tem nenhum problema ser simpático. Mas a questão, queridos, é motivações carnais para um trabalho que é muito grave. Tão grave que a Escritura diz, eu rogo para que vocês, presbíteros, entendam o que está sendo feito aqui. E a igreja deve entender isso, irmãos. Se a igreja não é madura quanto ao governo da igreja, sabe quem é que vai sofrer? A igreja. Podem chamar de neopuritano, de chato, do que for. Mas esse é um ponto tão importante, irmãos, que os nossos pais na fé, os teólogos de Westminster, eles gastaram quase 2 anos dos 4 anos em que eles fizeram 6 documentos, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo, o Catecismo Maior, a forma de governo presbiteriano, o Diretório de Culto Público e o Diretório de Culto Privado. Eles fizeram 6 documentos. Sabe qual foi o maior tempo que eles gastaram? E qual foi o primeiro documento que eles fizeram? Não foi a Confissão de Fé de Westminster. Foi a forma de governo presbiteriano. Porque eles entenderam que se o governo não for reformado, se ele não for preservado e alinhado com a palavra do Senhor, tudo mais vai se destrambelhar, irmãos. Tudo mais vai destrambelhar. Ele afirma aqui, queridos, ele admoesta da seguinte forma: eu que sou presbítero com eles, como nós já explicamos, os apóstolos, eles portavam todos os dons e os presbíteros dão sucessão apostólica em cada igreja local. E isso é muito sério, irmãos. Isso expressa uma gravidade. Eu vou repetir se você não entendeu. Os presbíteros, eles assumem dentro dos seus limites a função apostólica transferida. Note que eu não estou dizendo que os presbíteros são apóstolos, tá, irmãos? Não tem nenhum apóstolo Valdomiro aqui, não. Não é isso, não. É que eles recebem a autoridade. Eles vão exercer as funções dentro dos seus limites que foi confiados aos presbíteros, aquilo que os apóstolos faziam, que é, em colegiado, governar a igreja e discipliná-la, e, em especial, os ministros, o ensino público da palavra e a ministração dos sacramentos. Mas, precisamente, irmãos, os presbíteros e os diáconos juntos, eles são a expressão da forma mais prática e imediata do exercício do ofício de rei de Cristo. Como é que Cristo exerce o ofício de rei? O catecismo vai falar. Lutando contra os nossos inimigos, subjugando o nosso coração e governando-nos pelo seu Espírito. Sabe quem é que ele usa para governar a sua igreja? Os presbíteros e os diáconos. Isso é muito sério, irmãos. E aí Pedro fala, e eu sou testemunha das aflições de Cristo, co-participante da glória que há de ser revelada. Isso aqui agrava, irmãos, a solenidade do que Pedro está falando. O que é que nós aprendemos com isso, irmãos? Como eu adiantei há pouco, más escolhas de presbíteros e má execução do presbiterato maculará a igreja de Cristo. Eu vou repetir, irmãos. Más escolhas de presbíteros e má execução do presbiterato maculará a igreja de Cristo.
A igreja sofre, irmãos, quando não escolhe seus presbíteros, quando não entende a gravidade desse dever, quando vota por votar, ou quando vota por princípios carnais, e muitas outras formas que poderiam ser elencadas aqui, irmãos. Como eu parafraseei, eu cito agora diretamente, John Owen, o puritano, ele disse: quando as águas do governo da igreja são poluídas, tudo mais é facilmente poluído. Porque você tira as amarras para a preservação da igreja. Estamos, queridos, como estamos, em um caos eclesiástico em presbiterianas, por causa disso. Tem muitas razões, mas se a gente for resumir a uma, sabe qual o maior problema que nós estamos enfrentando, irmãos? É sobre o governo da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque homens que não são presbíteros, nem regentes, nem docentes, têm sido colocados nessa posição. E isso gera um ciclo vicioso, irmãos. Homens que não são vocacionados, que não são preparados, que não foram chamados pelo Senhor, exercem a posição que o Senhor não lhes deu, porque a igreja foi imatura na escolha dos seus oficiais. E o que é que isso vai fazer? Vai gerar um ciclo de mais imaturidade, de mais ignorância, e daqui a pouco a próxima geração não vai saber como escolher os seus oficiais. E isso continua, geração após geração, a não ser que o Senhor intervenha de uma forma especial, tirando aquela igreja local ou até mesmo uma denominação desse estado de corrupção. A ignorância quanto ao ofício, irmãos, e a gravidade dele gera escolhas de homens ignorantes e não vocacionados. E como eu falei, isso gera um ciclo destruidor. E ainda, irmãos, nós aprendemos com tudo isso que o zelo com o governo da igreja expressa o zelo com a glória de Cristo e seu ofício de rei. Se nós amamos a glória de Cristo, queridos, e queremos glorificá-lo, nós devemos zelar por isso. Não adotar algumas práticas e estruturas que denominações presbiterianas têm adotado. Não adotar práticas de modinha, como células. Não adotar essas coisas, irmãos, não é mera chatice, queridos. Não é ser radical, no mau sentido. É ser zeloso com a glória de Cristo. Em fazer apenas o que Ele ordenou, irmãos. Amamos a glória de Cristo, igreja. Nós queremos vê-lo glorificado. Então, sejamos zelosos pelo governo da igreja. Sejamos zelosos por quem vai ocupar os ofícios no governo da igreja. Escolhamos bem em quem votar. Busquemos compreender o governo bíblico presbiteriano. Porque saia pastor, entra pastor, saia presbítero, entre presbítero. Uma igreja bem instruída, ela sempre escolherá bem os seus presbíteros e diáconos. Sempre. Terceiro, irmãos, Pedro, então, nos dá o dever propriamente dito. Veja, por favor, o verso 2. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aqui está o dever propriamente dito, irmãos. E com ele nós entendemos assim. Ele diz: pastoreai o rebanho de Deus. O que é que isso está nos ensinando aqui, irmãos? Que o cuidado dos presbíteros é pastoral. É pastoral, irmãos. Pois o Senhor usa esse verbo e essa ilustração comparando os presbíteros a pastores de ovelha. E aqui ele não está se referindo só ao pastor, ao ministro, ao presbítero docente, não, irmãos. É um trabalho de todo o colegiado de presbíteros. O Senhor os colocou como pastores e a igreja deveria vê-los assim. Ainda, ele diz: pastoreia o rebanho de Deus que há entre vós, irmãos. Deus entregou cada igreja, cada presbíteros para cada igreja, e cada igreja ele entregou presbíteros. E aí a igreja entende por que o nosso cuidado de, por exemplo, nós não aconselharmos quem não é da manancial. Eu estou falando aqui de púlpito, aquilo que já aconteceu várias vezes no privado. Pastor, por favor, aconselha um irmão meu que é da igreja tal. Aconselha... Não, querido. Nós não podemos pastorear quem não é o rebanho que o Senhor nos confiou. Nem lá para cá, nem daqui para lá. Nós temos que cuidar daqueles que o Senhor nos deu, porque o Senhor entregou um para o outro.
É por isso, querido, que são altamente reprováveis os pastores de Instagram. Já viu esses? Os influencers de canal de YouTube, que abre caixinhas de pergunta para poder ficar pastoreando o rebanho alheio. Vá pastorear as suas ovelhas que o Senhor lhe confiou, não a dos outros. Ainda, Pedro diz, apacentai o rebanho de Deus, tendo cuidado dele. Essa expressão todinha, tendo cuidado, ela é uma palavrinha. É uma palavrinha conhecida da igreja. É episcopos, é da palavra episcopos, que são os bispos da igreja. E aqui bispos, irmãos, e presbíteros no Novo Testamento são intercambiáveis. Qual é a ideia da palavra bispos aqui? Ela está associada à supervisão. É aquele que está olhando o todo e sabe do todo para poder cuidar do todo. É esse o papel dos presbíteros, irmãos. É um cuidado atento às necessidades da alma, como Hebreus 13, 17 fala. É por isso, por exemplo, irmãos, a igreja já foi falar sobre isso outras vezes, mas eu vou falar aqui mais uma vez. A maioria das reuniões do Conselho da Manancial não são administrativas e não podem ser meramente administrativas. A gente toma decisões sobre condução, sobre programação, de forma muito prática. A maior parte das nossas reuniões são pastorais, nas quais eu, o pastor, vou prestar conta aos demais presbíteros do que está sendo orientado à igreja, da situação de cada irmão, de cada família. Sim, irmãos, os presbíteros pastoreiam junto comigo, não há nenhum gabinete que tem que ficar recluso ali, simplesmente. E vice-versa, os presbíteros, cada um nos seus aconselhamentos ao rebanho, apresentam uns para os outros, porque é um cuidado pastoral. Não envolve um pastoreio sozinho da igreja. E ninguém pode furtar, nem do regentes, nem do docente isso, irmãos. Portanto, queridos, não é mero serviço administrativo. O trabalho dos presbíteros não é mero status. Não é mera realização de um sonho. É um serviço de pastoreio e cuidado, irmãos. Aqueles que são colocados nesse ofício devem amar o rebanho do Senhor, querer servi-lo e se desgastar pelo rebanho que Cristo comprou com o seu sangue. E aqueles que são colocados nesse ofício, irmãos, devem estar preparados para pastorear o rebanho do Senhor. Isto é, devem estar preparados para aconselhar biblicamente, para instruir na sã doutrina, para catequizar com profundidade, para consolar nas angústias, para repreender nos pecados. Não é brincadeira. Não é mera posição. Eu sempre quis. Né, tem algumas igrejas que tem até cadeiras assim atrás, né, no púlpito, uma moto esquisita. Mas que aí o cara, eu sempre sonhei estar lá na frente, sentado, olhando para a igreja. Não, meu querido. Não é mera questão de realização de sonho. É desgaste. É serviço. É capacitação para fazer esse serviço que o Senhor chamou. E este, sem dúvida, irmãos, é o pecado mais comum em muitos presbíteros. Não cuidarem do rebanho do Senhor e lidarem com a igreja como mera administração de uma empresa ou de um clube. Esse é o maior pecado, sem dúvida, de presbíteros no mundo afora, o não pastoreio da igreja. Por isso, queridos, aqueles que já são presbíteros, nós que já estamos nessa posição, ou qualquer um que vier a ser eleito, devemos nos autoexaminar nestes pontos, irmãos. Devemos examinar a nossa disposição, capacitação e dons e o interesse em se desgastar. E aqueles que irão escolher, que irão votar a igreja, devem estar atentos a isso, sob pena de pecarem contra o Senhor por fazerem mau uso do poder que Cristo lhes confiou, do poder que Cristo lhes deu. Ainda, queridos, Pedro nos ensina aqui sobre a motivação para o dever. Veja comigo o versículo 3. Desculpa, ainda o versículo 2, a parte 2 do versículo. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E aqui, irmãos, há uma lista fantástica que nos mostra o que deve estar no coração de um homem que ocupa este ofício.
E eu não falei que é coisa óbvia, tá, mão? Eu vou falar aqui porque eu mencionei um homem que ocupa. Não é que Pedro está se referindo aos presbíteros, não é presbíteras, nem presbíteris. Presbíteros, é homens que ocupam esse ofício. O que tem que estar no coração desses homens, irmãos? Ele usa aqui uma estrutura no grego, queridos, fantástica de ênfase. Veja, ele diz assim, não assim, mas assim. Ele usa aqui duas palavrinhas, irmãos, no grego. Esse não, no grego tem dois tipos de nãos. Um não casual e um não enfático. E dois tipos de mais, de porém, de adversativas. Uma casual e uma enfática. Ele escolheu as duas palavras enfáticas para as duas coisas. Não assim, mas assim. Nessa estrutura ele fala, primeiro, não por força, isto é, não por constrangimento, mas voluntariamente. Isto é, irmãos, ninguém deve exercer esse ofício de forma forçada ou coagido, constrangido carnalmente, mas por disposição voluntária. Isso tem a ver, irmãos, com a prática de constranger muitos a concorrerem ao presbiterato, quando acontece nas igrejas. Quando não querem ou não estão prontos para aquela posição. Pedro ainda fala, não por torpe ganância, mas de um ânimo pronto. Aqui na nossa versão coloca de boa vontade. Isto é, irmãos, a motivação não pode ser dinheiro ou ficar rico, mas também não pode ser uma ganância de posição, de status ou de privilégios. E sim, irmãos, isso acontece muito em determinadas instituições cheias de autarquias que trazem rendimentos altíssimos ou abrem portas para rendimentos altíssimos. Muitos querem simplesmente lidar dessa forma. Mas não deve ser por ganância, nem de dinheiro, nem de posição. Terceira motivação, Pedro diz, nem tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Irmãos, a motivação de um presbítero não pode ser agir como um dominador, como um tirano, ou meramente estar no poder. Sabe, aquele desejo que muitos nutrem no coração de a minha voz vai ser ouvida. Eu lembro de uma história que o pastor Paulo Brasil conta, de uma outra igreja que ele pastoreava, e aí foram chamar um candidato ao presbítero em uma eleição, e aí o presbítero, o conselho perguntou assim, qual a sua motivação de estar concorrendo e ter aceitado ser indicado? Ele, é porque eu já sou, o candidato falou assim, é porque eu já sou membro dessa igreja há tantos anos, já está na hora da minha voz ser ouvida aqui. Ele não entendeu nada. Não é por dominação, por querer ser ouvido ou estar no poder. Ao contrário, irmãos, Pedro está nos dizendo que a vida dos presbíteros deve ser exemplar, serviço em tudo. Exemplo de piedade privada, exemplo de piedade familiar, exemplo de piedade pública, na vida, na igreja, no trabalho, na doutrina, na fé, no amor, em tudo. É claro, irmãos, é claro que não há como nós obtermos perfeição. É impossível. É impossível. Fraquezas e pecados, irmãos, estarão sempre presentes. Mas o que Pedro está nos ensinando aqui, irmãos, sobre os presbíteros, é que cai sobre nós o dever de conformarmos-nos diligentemente ao que a palavra de Deus lhes ordena em todas as áreas da vida, para que a igreja possa ver neles um reflexo do perfeito padrão, o supremo padrão que é Cristo. Vai ser um reflexo limitado, como o reflexo da lua para com o sol é limitado. Mas ainda assim isso não tira o dever e a responsabilidade. Um presbítero, irmãos, deve ser olhado pela igreja como alguém que está buscando se conformar a tudo que a palavra de Deus diz. Na doutrina, não ficar guardando ressalvas. Na vida, não ficar guardando pecados. Na forma como enxerga todas as coisas. Porque imagine você, um colegiado de presbíteros, e aí o presbítero docente está abrindo a Escritura Sagrada, e eu não posso fugir do que está aqui, irmãos. Bata em mim, bata quem bater, bata em quem doer, vai ser pregado. E aí 1, 2, 3, 4, 5, 10 presbíteros não se conformam àquilo que está sendo pregado. Exemplo para o rebanho de piedade, de doutrina, de vida, de família, etc.
Novamente, irmãos, nós, os presbíteros já estabelecidos, e qualquer um que vier a ser eleito, devemos nos autoexaminar por esses pontos. Aqueles que irão escolher devem estar atentos a estes pontos. Alguns, irmãos, deixam de votar em vocacionados por imprecisões erradas ou por alguma predileção ou desagrado pessoal. Outros votam a despeito dos claros indícios contrários. Erram os crentes que votam além do que está prescrito, mas também os que votam aquém. E aí vem uma orientação muito prática aqui à igreja, irmãos. Nós estamos sabatinando todos os candidatos, irmãos amados nessa igreja, todos. Vai ser feita a sabatina, o conselho tem o dever de fazer uma triagem, porque o conselho está inteirado do momento da vida de cada um dos indicados, e por algum motivo ou outro particular ao conselho e ao candidato, possa ser que algum irmão seja orientado a não concorrer naquele momento. O que a igreja deve fazer, então, quando os nomes forem apresentados, aprovados para o pleito? A igreja deve abordar os candidatos aprovados e buscar esclarecimentos necessários para votar ou não de forma adequada. Esclarecer sobre a fé, a vida, para que você vá com convicção do que vai ser votado. E por último, irmãos, o Senhor nos dá aqui também promessas para a execução fiel do dever. Ele nos diz a quem o dever é dado, a gravidade do dever, as motivações para o dever propriamente dito, e agora promessas para a execução do dever fiel. Veja o verso 4, irmãos. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Diante, irmãos, de toda essa gravidade, e quem é capaz de cumprir todo esse dever que o Senhor está colocando aqui, irmãos? Mesmo assim, diante de toda essa gravidade, diante de tão grande dever, Cristo atrela promessa única e particular para aqueles que diligentemente seguirem o que Cristo está ordenando. Queridos, Cristo diz: quando eu voltar, eu vou entregar aos presbíteros que exercerem fielmente o seu papel uma coroa de glória. Uma coroa de glória. O próprio Cristo dará essa coroa, irmãos. E o que chama a atenção aqui, irmãos, é que essa promessa é dada apenas aos presbíteros dirigentes. Há várias coroas, irmãos. Se eu não me engano, há 5 coroas mencionadas no Novo Testamento que a igreja do Senhor vai receber. Essa é prometida aos presbíteros. Coroa de glória. É um galardão particular que não é prometido a nenhum outro crente, mas apenas àqueles que exercem diligentemente o oficialato. O ofício de presbítero, irmãos, de forma geral, docente e regente, é desgastante e é serviente. Essa é a palavra. É serviente. 80%, irmãos, do desgaste não é público e notório à igreja. A igreja não faz nem ideia das lutas, das angústias, das lágrimas, do tempo, horas e horas investidos, das orações apresentadas, do tempo de estudo para melhor orientar a igreja, e às vezes, até mesmo, irmãos, dos ataques recebidos e dos sofrimentos provocados por aqueles a quem se procura cuidar. A igreja não vê, mas Cristo vê. E ele promete uma coroa de glória para encorajar os seus oficiais a fazerem o seu trabalho. Cristo não coloca, irmãos, um peso sem ao lado colocar uma promessa para nos encorajar no dever, tornando o fardo leve. E a recompensa é sempre maior do que o esforço do dever. Essa é a prática do nosso Senhor. Sempre. Isso aqui, queridos, é para encorajar a nós que já somos presbíteros e a qualquer um que fosse eleito presbítero a ser diligente no serviço. Vai doer, você vai sofrer, você vai gastar horas e horas, você pode ser até tentado a pensar, o que é que eu estou fazendo aqui? Não é, tem a expressão nordestina onde eu fui amarrar o meu jegue. Meu querido, vale a pena. Há uma promessa. Por isso, presbíteros que já têm servido essa igreja, continuem firmes no trabalho do Senhor, no pastoreio do povo de Deus. Sejamos diligentes, valerá a pena. E ainda, aquele que algum dia ocupará essa posição, saiba quais são as motivações
que devem estar no coração e as busque. Se elas não estão presentes, é melhor que você nem se disponha. Será juízo para você e para a igreja. A igreja que acolhe a instrução de Cristo, irmãos, sobre o governo dela, acolhe uma bênção sobre si. Aqueles submetem a isso, submetem ao reinado de Cristo. E talvez você não crê no Senhor, isso possa, mais uma vez, parecer bobagem. Eu sei que você vai ser honesto e você não vai abrir a boca para falar uma bobagem dessa. Porque você acha necessário ter uma ordem no seu condomínio de líderes ali, uma ordem no seu setor de trabalho, na sua empresa e uma ordem na sociedade. Você acha que o Senhor não prescreveria ordem para a sua igreja? Mas não veja dessa forma. Veja como um rei cuidadoso com o seu povo. E se você não crê em Cristo e se deparou com toda essa exposição que fala sobre o cuidado desse rei com o seu povo, você tem uma amostra do que ele promete a você. Se una ao seu povo. E enquanto você vê o desgoverno naqueles que não temem ao Senhor, você encontrará naqueles que temem ao Senhor, mesmo com suas falhas e fraquezas, um desejo de governar fielmente a igreja dele. Que o Senhor nos capacite, irmãos, a escolhermos sempre bem os nossos oficiais e aqueles que são oficiais a exercerem bem o governo para a glória de Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Senhor, porque o Senhor não nos entregou a nós mesmos, mas o Senhor nos prescreveu ordem e o governo da tua igreja, Senhor. Louvado seja o Senhor por isso. Nos dá sempre uma fé pura, Senhor, e uma convicção do governo bíblico e presbiteriano, Senhor. É certo, Senhor, que muitos se voltam para nós e acham isso exagero. Alguns até abrem a boca para dizer que deveríamos ser mais cristãos do que presbiterianos, Senhor. Mas nós queremos piamente, Senhor, que somos o que somos e professamos o que professamos, porque isso é ser cristão biblicamente orientado, Senhor. Nos dá graça de caminharmos com convicção, com temor, com humildade, Senhor, buscando cumprir a tua vontade, encorajando-nos mutuamente a fazer o que é certo, Senhor. Inclusive a outros irmãos em Cristo, em outras igrejas, Senhor, em outras denominações. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Preserve o governo dessa igreja local, sempre, Senhor, de forma santa. Livra, Senhor, livra de nós mesmos, os presbíteros, dos nossos pecados, de nossas fraquezas, de nossos erros, Senhor. Que a tua igreja jamais sofra por nossa causa, Senhor. Mas sejamos instrumentos do Senhor para a sua boa condução, para apresentá-la, Senhor, de forma virgem, pura a ti, o noivo, Cristo, a quem ela foi prometida. Tem misericórdia de nós, Senhor. E conduz essa igreja local, conduz os presbíteros, Senhor, nas sabatinas. Conduz, Senhor, os membros dessa igreja nas escolhas, Senhor, para que em tudo teu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.